Jogo de Champions League, torcida gritando, xingando, pressão dentro de campo, milhões de torcedores assistindo em casa e o jogador em outro mundo, focado, 100% concentrado. Como é possível isso? Como um ser humano consegue se blindar de uma maneira absurda contra a pressão externa? O Doku é um atleta que precisa lidar com isso? Claro que sim. Ele joga no mais alto nível do futebol. Já imaginou você poder ouvir da boca do treinador mental dele o que você precisa fazer para blindar sua mente da mesma forma que o jogador de Champions League? Há alguns anos isso era impossível de acontecer, não tinha como você conseguir ter acesso. Mas nós, de Geração de Atletas, fizemos isso se tornar realidade. Convidamos o Gabriel Deyeno, que é criador do Athletes Mentality e professor do CFGA, para revelar como um jogador de base e escolinha consegue se preparar mentalmente como um profissional do mais altíssimo nível. E hoje a gente vai conversar sobre qual que é a diferença do trabalho mental, trabalho psicológico, de um atleta do mais alto nível que está competindo nas ligas mais altas para ganhar as ligas mais importantes, e o trabalho mental, o trabalho psicológico de um atleta que em base está trabalhando, tentando entrar num time de base, é um atleta mais novo. Qual que é a diferença desses trabalhos e o que vocês podem aplicar desse conhecimento, dessa experiência de saber como um atleta de alto nível se prepara? E nós já te adiantamos, o jogador profissional de alto nível não tem superpoder e não é um super-herói. A principal diferença entre o profi da Champions League e você que tá na escolinha ou na base ou sem clube é que os caras lá decidiram jogar fora as muletas emocionais. Como assim, Gia? Muleta emocional? Cara, você precisa ouvir com muita atenção o que o preparador mental do Doku do Manchester City tem pra te falar nesse vídeo. Sua capacidade de lidar com o erro e a pressão nunca mais vai ser a mesma. Muitos atletas que estão jogando no nível alto, eles não estão lá pela falta de problemas. Não é como se os atletas que estão lá, eles não têm falta de confiança ou eles não sentem ansiedade. Pelo contrário, a maioria sente, para não falar todos, a maioria sente. A grande diferença é como aquilo impacta na performance e como aqueles jogadores, eles passaram por todo esse funil até chegar lá nessa liga, no topo, muito provavelmente, propositalmente ou não, eles desenvolveram a habilidade de não deixar com que aquilo impacte tanto na performance deles. Não espere que nesse vídeo ele vai te mostrar um hack, um atalho, uma técnica de respiração matadora. Não. Isso tudo funciona, mas é superficial. Esse vídeo aqui se trata de um tema muito mais profundo. Você não vai ouvir isso do seu coleguinha do colégio, do seu brother do interclasse e, infelizmente, na situação que o Brasil está hoje, também você não vai ouvir do seu preparador da escolinha ou do seu técnico da escolinha. Você vai ouvir agora da boca de um profissional que cuida da mente de um atleta de Champions League. Você consegue entender o valor disso daqui? E nós estamos sempre trazendo essa oportunidade de você se preparar no mais alto nível aqui no canal. Já temos vários vídeos postados, inclusive em breve vamos postar mais. Se você não é inscrito, você é um vacilão, só isso. O botão vermelho tá aqui embaixo. A gente vai avaliar o que está acontecendo com esse atleta. É medo de errar, é medo de driblar, é medo de julgamento, é achar que o treinador não confia em você, é um mau relacionamento com seus companheiros de equipe, quais são as habilidades mentais, a sua performance, como que aquilo está refletindo dentro de campo. Então a gente começa a entender o que está acontecendo com o atleta para saber o que ele precisa. Depois dessa etapa a gente vai desenvolver os objetivos. Quais que são as coisas que a gente quer desenvolver, quais que são as valências psicológicas e emocionais que a gente quer proporcionar para esse atleta que ele saiba como atingir esse objetivo. Então a gente entende onde ele está, a gente entende aonde ele quer chegar. E aí, na terceira etapa, a gente começa a desenvolver as habilidades. Então, ele é um atleta que precisa de mais controle emocional, é um atleta que precisa ter mais flexibilidade emocional, é um atleta que precisa ter mais atenção no momento presente, é um atleta que precisa mais confiança. Então, a gente começa a desenvolver essas habilidades. E a última etapa é saber qual que é o cenário ideal, qual que é o jeito de pensar, qual que é o melhor exercício de controle emocional no pré-jogo, qual que é a melhor rotina antes de um jogo, quais são os melhores objetivos, o nível ideal de pressão, qual que é essa combinação de todos os fatores internos que vão proporcionar a esse atleta a melhor possibilidade dele desempenhar num jogo importante. Então, na primeira etapa, na avaliação, quais que são as 3 diferenças aqui que eu listei? O que gera o problema, que é o gatilho. As demandas externas são diferentes. As demandas externas de um jogador de base o treinador vai reclamar dele, os pais talvez reclamem dele, companheiros de equipe talvez reclamem. As demandas externas de um jogador que está jogando numa Premier League, na La Liga, Série A, é muito maior. Tem um time em volta dele e o passe dele vale muito. Existe uma pressão muito grande sobre ele que essa demanda externa ela acaba sendo mais pesada para carregar. Mas, de novo, as raízes são as mesmas. Falta de controle emocional para conseguir estar no momento presente. É a mesma
mesma para os dois. Agora, o que gera aquilo? São coisas diferentes. Agora vai vir a parte mais importante desse vídeo. A parte mais desconfortável e é justamente a razão de você não conseguir ainda ter uma mente blindada como um jogador de altíssimo nível, como um jogador de Champions League. E se você quiser ver essa aula completa do Gabriel Deeno, a aula 138, como é acompanhamento mental com um atleta de alto nível, com o coach mental Gabriel, você precisa se inscrever agora no CFGA, que você vai ter acesso a essa aula e, obviamente, a todo o conteúdo de preparação do mais alto nível do futebol na palma da sua mão. Basta clicar agora no link da descrição, que você vai ser direcionado para o site do CFGA, você vai entender tudo que tem lá. Atletas que utilizaram, são mais de 4.000 atletas no CFGA que já utilizaram, entraram em base, viraram profissionais e conseguiram atingir o maior nível do futebol da carreira deles. Basta clicar no link da descrição aqui agora. Um jogador de nível mais alto, ele tem uma demanda externa muito grande, porque se ele não performar, se ele for mal, as consequências daquilo são muito mais sérias. O jogo é muito mais sério, tem muito mais coisa que está em campo ali. É o patrocinador, é o empresário, é o time, é um monte de coisa. Essa demanda externa é muito mais alta, o que geralmente faz com que essa pessoa tenha uma pressão maior para ter que desenvolver isso, que em alguns casos é benéfico, em outros casos não é tão bom. Um jogador de alto nível, ele vai ter muito provavelmente mais oportunidades de exposição a pressões mais altas, o que pode ser algo bom, porque proporciona a chance dele desenvolver essa habilidade, ou pode ser algo ruim, porque se o nível dele de pressão é aqui, eu consigo lidar com esse nível de pressão, e ele é exposto a esse nível de pressão, ele não vai conseguir, ele vai entrar em choque, não vai conseguir performar. Pensa num zagueiro na Premier League, ele vai se expor a um erro, ele vai tomar um risco muito grande num jogo importante? Não faz sentido. A consequência daquilo é muito grande. Agora você, num treino, com seu time na base, você pode se expor ao erro, sabendo que a consequência não é tão grande? A probabilidade de você ter uma consciência, ou se permitir fazer esse erro é muito mais vantajosa, porque se você errar não acontece nada. Emocionalmente acontece, você se sente mal, mas em termos de, o que aquilo vai custar para o clube? Nada. Então, as consequências sendo menores, a probabilidade de você se expor a mais coisas é maior, o que pode proporcionar esse crescimento, esse desenvolvimento dessas habilidades mais rápido. Toda vez que você expõe o seu nível de pressão maior, você cresce sua zona de conforto e você vai ficando mais confortável nas situações que estão ali dentro. Então é como se você estivesse confortável em níveis de pressão que você não estaria se você não tivesse se exposto a esses níveis anos antes. De novo, comece a se expor o quanto antes você puder para esse crescimento exponencial acontecer o mais rápido possível para você. Então essa é a ideia principal. No autoconhecimento, mesma coisa. Quanto antes você começa a prestar atenção no jeito que você pensa, no jeito que as emoções que você tem, as crenças que você tem, é muito mais fácil você se conhecer mais no futuro. Imagina que as pessoas que você conhece hoje, as pessoas que você conhece há mais tempo, tem intimidade há mais tempo, são as pessoas que você conhece melhor. É exatamente a mesma coisa para você mesmo. Se você evita entender o jeito que você pensa, você evita entender por que você tem medo de errar, por que você se importa muito com a opinião dos outros, por que você se sente muito mal quando o treinador te critica, fica muito mais difícil você lidar com aquilo no futuro, porque você não começou a se conhecer antes. É o mesmo conceito. Quanto antes você começa, mais benefícios você vai ter no futuro. Esse é a grande ideia do vídeo de hoje, é esse. Existem várias diferenças entre um jogador de base e um jogador de alto nível. O jeito que você pode se beneficiar disso é se expor o quanto antes aos desafios que você tem hoje. Quanto mais você fizer isso, mais fácil vai ser no futuro para você desempenhar sob pressão. Se você usar essas muletas para lidar com as pressões, com as emoções, ou vai chegar uma hora que você não consegue mais e aí você acaba não performando, não sentindo bem, tendo problemas, ou vai chegar uma hora que você não aguenta mais fazer aquilo, que você não tem mais motivação para jogar futebol, para fazer outras coisas, porque aquilo se tornou muito estressante. Começa a desenvolver o quanto antes você puder. Mais uma vez, para assistir a aula 138 completa no CFGA, basta clicar no link na descrição que você vai ter como assistir completa, sem corte, sem nada. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!